Bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. Torne-se membro do canal. Planos a partir de R$ 4,99. Tornando-se membro do canal, você ganha acesso exclusivo à biblioteca e ao grupo de membros. Os links do canal e do grupo no Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Poucas pessoas conhecem as relações diretas e indiretas que Moisés, o personagem bíblico, guarda com o personagem histórico chamado Akhenaton. Nós temos obras literárias antigas, como a obra do historiador egípcio Maneto, e até mesmo algumas inscrições, textos talmúdicos que falam-nos coisas muito curiosas sobre Moisés. E nós iremos perceber que, à semelhança de Sargão, Moisés também guarda resquícios de tradições que são oriundas de outros personagens históricos, quando de fato do próprio Moisés nós não temos nenhum vestígio histórico. Estas histórias e também histórias acerca de Moisés vão nos trazer uma elucidação de como ocorreu a construção do personagem Moisés e, consequentemente, também nos elucidará acerca das simbologias e alegorias que existem no Êxodo bíblico. Nós sabemos que a cronologia bíblica do Êxodo e da história de Moisés é algo bem confuso na própria Bíblia hebraica. A história de Moisés, apesar de nos ter componentes diretos, mas guardam também divergências acerca, por exemplo, da própria esposa de Moisés. A esposa de Moisés é a Zípora, ou Moisés tinha uma esposa cuxita, Cuxi, que vai fazer uma referência a um povo específico. Ou, na verdade, Moisés tinha duas esposas. Ou, na verdade, há uma tradição acerca de Moisés que sobreviveu em páginas de outros livros estes extra-bíblicos. Temos algo a falar acerca de Moisés. Se nós examinarmos a obra do historiador egípcio Maneto, obra esta do século III antes da Era Comum, 3 antes de Cristo, veremos que parte destas histórias sobre Moisés e o povo judeu também nós encontraremos na obra do historiador judeu Flávio Joséfo. Embora saibamos, através do Antigo Testamento, que Moisés foi criado no palácio real da corte egípcia, isso não sugere que ele alguma vez tenha ascendido ao trono. Nós não temos evidências na Bíblia hebraica que Moisés, de fato, foi algum tipo de governante ou que se assentou no trono do Egito. Mas preste atenção no que eu vou lhe falar. No entanto, a história de Moisés no Talmud, você sabe o que é o Talmud? É a compilação de determinadas leis orais, aprendizados, lendas, anedotas, folclores judaicos e misticismo judaico também. Os escritos talmúdicos, em grande parte por tradição oral e tradição histórica, não levando somente em conta a documentação, ou seja, o papiro ou o manuscrito, nós podemos datá-los aproximadamente do final do século I, início do século II antes da Era Comum, numa perspectiva bem simpática aos escritos talmúdicos. Quando se trata de religião judaica, as autoridades rabínicas que falaram no Talmud e o valor que ali ele carrega em si, podemos comparar o Talmud quase em grau de autoridade na religião judaica ao Antigo Testamento, a Bíblia hebraica.
porque o Talmud, ele tende, em grandes porções, a dar mais explicações e diálogos em forma de dialética acerca da própria Torá, acerca da própria Bíblia hebraica. Curiosamente, nós podemos verificar que o Talmud contém muitos detalhes que nós não encontramos explicando narrativas da Bíblia. Como, por exemplo, nós vemos muitas convergências entre Maneto e o Talmud, no que trata, se nós fizermos uma investigação sobre o Êxodo. Sim, há muitas lendas, muitos folclores, muita alegoria no Talmud, até mesmo folclores derivados da própria cultura egípcia. Mas um dos detalhes mais fascinantes é que Moisés era um rei. Exatamente isso. Moisés era um rei. De acordo com o Talmud, que concorda que Moisés foi criado no palácio de Faraó, ele cresceu e se tornou um rapaz belo, vestido como um rei. Ele tinha vestes reais e era honrado pelo povo e se assemelhava em todos os aspectos como se fosse literalmente alguém de linhagem real. Curiosamente, por volta dos 18 anos, ele foi forçado a fugir do Egito, depois que numa visita à terra de Gósen, entrou em conflito com um egípcio, ao encontrá-lo ferindo um de seus irmãos israelita e acabou o matando. O Talmud prossegue o relato que nessa época houve uma rebelião contra o rei da Etiópia. O rei nomeou o filho de um mágico chamado Bilam, um dos conselheiros do faraó, que era considerado excepcionalmente sábio, mas havia fugido de seu próprio país, o Egito, para a Etiópia. Então esse Bilam, ele foi nomeado pelo rei para ser seu representante em sua ausência, e marchou à frente de um grande exército que derrotou os rebeldes. Bilam traiu sua própria confiança, traiu o rei, porém, usurpando o poder que deveria proteger, induziu os etíopes a nomeá-lo no lugar de seu rei ausente. Bilam fortaleceu as muralhas da capital, construiu enormes fortalezas e cavou valas e fossos entre a cidade e o rio próximo. Ao retornar o rei etíope de outra campanha, ficou surpreso ao ver todas essas fortificações que ele pensava serem defesas contra um possível ataque do inimigo. Ele ficou encantado com a obra que Bilam havia feito. Porém, quando descobriu que os portões da cidade estavam realmente fechados contra ele, o próprio rei, ele embarcou em uma guerra sangrenta contra o usurpador Bilam, que durou, segundo os registros, essa guerra 9 anos. Preste muita atenção agora no que eu vou lhe dizer. Um dos soldados que lutou ao lado do rei, segundo a história do Talmud, foi Moisés. Depois de fugir do Egito, dirigiu-se não para Midian no Sinai, como diz o Antigo Testamento, mas para a Etiópia. Ele se tornou um grande favorito do governante etíope e de seus companheiros. E o resultado foi que, quando o rei morreu, esse círculo íntimo nomeou Moisés como seu novo rei e líder. Exatamente. Moisés, de acordo com o Talmud, foi feito no 157º ano, depois que Israel desceu ao Egito. Ele foi rei
da Etiópia. E tem mais, Moisés inspirou o exército com sua coragem. Na batalha ao lado do rei contra Bilã, ele vence e retoma a capital do reino para o povo etíope. O relato diz assim: Bilã escapou e fugiu de volta para o Egito, tornando-se um dos mágicos mencionados nas Escrituras. E os etíopes colocaram Moisés em seu trono e colocaram a coroa do reino do estado sobre sua cabeça e deram-lhe como esposa a viúva de seu rei. Moisés reinou em justiça e retidão, mas a rainha da Etiópia, Adonit Aten-it em egípcio, que desejava que seu filho fosse o próprio rei no lugar do pai até então falecido, ela queria que o próprio filho dela governasse. Ela disse ao povo: porque esse estranho, no caso o estranho é Moisés, deveria continuar a governar sobre vocês, os etíopes. O povo, entretanto, não irritaria Moisés, a quem amava. Com tal proposta, a esta não dariam ouvidos. Mas Moisés renunciou voluntariamente ao poder e ao trono da Etiópia que lhe haviam dado e partiu de volta para a sua terra. E o povo da Etiópia fez-lhe muitos presentes valiosos e despediu com grandes honras. Assim, meus amigos, de acordo com essa tradição que sobreviveu no Talmud, Moisés foi rei da Etiópia por algum tempo antes de cumprir a sua missão como um profeta do Deus Javé. Além disso, ainda tem um dado curioso, onde Akenaton se considerava o sumo sacerdote de seu Deus. O Talmud nos diz que Moisés oficiava como sacerdote. No mesmo lugar que Akenaton oficiou como se dizendo sacerdote de Atom, que era a novidade, curiosamente, é o mesmo local que o Talmud diz que Moisés também oficiava seu sacerdócio quando no Egito. Ele também foi considerado rei de Israel durante a estada no deserto. Talmud, hein? Onde os rabinos talmúdicos obtiveram estes fatos, estas informações. Dificilmente estas histórias poderiam ser inventadas do nada. Teve que haver muita construção, muita conjectura ou algum fato histórico que deu construção inicial a isso tudo. Nós sabemos que esse fato não está relacionado com o êxodo da Bíblia hebraica, que não temos nenhuma evidência. Também não temos evidências de que Moisés foi rei da Etiópia. Não temos evidências que Moisés oficiava como um dos sumos sacerdotes ou sumo sacerdote no Egito quando lá estava. Curiosamente, tal como os relatos do historiador egípcio Maneto, as histórias talmúdicas contém muitas distorções e acréscimos decorrentes de situações terem sido transmitidas oralmente durante um longo período antes de finalmente serem escritas. Podemos estar falando de tradições de personagens diversos que foram agregadas ao personagem Moisés. No entanto, podemos sentir que por trás dos mitos deve ter existido acontecimentos históricos genuínos que foram suprimidos dos relatos oficiais porque guardavam verdades que poderiam ser grandes chaves históricas para as futuras gerações. O poder da construção do mito Moisés vai muito além do que nós podemos imaginar. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, que a sorte e a fortuna lhe acompanhem.
Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.